Tudo jóia? Nono ano, tudo bem? Espero que todos vocês, como todos seus familiares, estejam muito bem, com muita saúde. E vamos começar a nossa aula a respeito, da semana número 3 do PET 5, que trabalha ainda com unidade temática de álgebra, com objetivo de conhecimento sobre as funções quadráticas, lembrando os zeros da função quadrática, as coordenadas do vértice de uma função, se a função quadrática tem ponto de máximo, ponto de mínimo, é bem interessante essa parte, e nós vamos utilizar ainda nesta semana número 3 do PET 5, tá? As habilidades a serem desenvolvidas por vocês, nono ano, serão utilizar o conhecimento e o conceito da função para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis, geralmente x e y, os conteúdos relacionados é a função quadrática, concavidade da parábola, os zeros de uma função quadrática, as coordenadas do vértice, se ela tem ponto de máximo ou ponto de mínimo, que eu falei para vocês, e a construção do gráfico de uma função quadrática. A interdisciplinaridade fica para relacionar os conhecimentos adquiridos com o cotidiano. Então, vamos seguindo em frente aqui, vamos para a primeira atividade da terceira semana do PET 5, que vai falar sobre a função quadrática x ao quadrado menos 4x mais 4, que é igual a f de x. Eu preparei para vocês o slide aqui já com, argumentando com vocês a resolução dessas atividades. Eu acho que fica mais fácil para vocês visualizarem e acompanharem comigo. Então, aqui, nessa atividade número 1, nono ano, na função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, eu acho mais fácil a gente sempre completar a tabela primeiro, para depois responder aos itens, Então, reparem, lembrando que toda função quadrática, para cada valor de x, nós chamamos de domínio da função, e para cada valor de y, nós chamamos a imagem de uma função. Toda função é dita quadrática porque a variável x está no expoente número 2, é o maior grau dela. Ela não está no x a terceira potência, a quarta potência, está ao quadrado, no expoente 2. Por isso é dita função quadrática. Se o maior grau da variável x fosse 1, seria dita função do primeiro grau ou função linear. Agora, a representação da função quadrática, na sua forma reduzida, é sempre y ou f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Sendo que o coeficiente a é quem acompanha o x ao quadrado, o coeficiente b é quem acompanha o x na primeira potência, e o coeficiente c é o termo independente. Então, aqui, na função f de x, x ao quadrado, menos 4x mais 4, nós sabemos que o a vale 1, que o termo b vale menos 4 e que o termo c vale 4. Daqui a pouquinho a gente responde a esses itens aí. Agora, vejamos. Quando o nosso x vale 0, ou seja, quando o domínio vale 0, o que eu tenho que fazer para descobrir a minha imagem? Então, basta colocar no lugar do x o valor 0 e fazer as contas. Então, aqui fica 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0 mais 4. 0 vezes 0, 0, menos 4 vezes 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0, com 4, ou seja, o valor de y, o valor da imagem, será 4. Então, quando o meu x, o meu domínio vale 0, a minha imagem valerá 4. Quando o x valer 1, então nós vamos fazer o mesmo procedimento. 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 4 vai dar o resultado 1. Então, quando o meu domínio vale 1, a minha imagem também vale 1. Quando o meu domínio agora, o x, valer 2, nós vamos fazer 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4 vai dar 0. Então, ou seja, a minha imagem vale 0. Aqui é uma raiz. Aqui é uma dita raiz da função quadrática, ou zero da função quadrática, é uma solução. Porque sempre as raízes são quando a nossa imagem vale 0. Então, é o domínio cuja imagem vale 0. Bom, nono ano. Quando o x vale 3, o domínio vale 3, vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 4. Resolvendo a continha, nós teremos 9 com 4, 13, menos 12, saldo 1, ou seja, a minha imagem também valerá 1. Reparem que eu tenho dois domínios com a mesma imagem. O domínio 1 tem a imagem 1. O domínio 3 também tem a imagem número 1. Bom, quando o x vale 4, o domínio vale 4, olha lá, 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 4, eu cancelo 16 com menos 16, sobra 4, ou seja, minha imagem vale 4.
Reparem novamente que eu tenho dois domínios para uma mesma imagem. Para o domínio 0, a minha imagem vale 4. Para o domínio 4, a minha imagem também vale 4. Ok? Então, ó, construindo essa representação no gráfico, é mais fácil a gente perceber aqui já. Então, olha lá, nós temos, né, lá, as funções quadráticas representadas em forma de curva. Essa representação da função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, ela tem a concavidade dela voltada para cima, pois o termo a é um número positivo, olha lá, o a vale 1. Reparem que aqui ela só tem uma solução. Quando a minha imagem vale 0, o meu x, o meu domínio, vale 2. E nós temos, né, os pares ordenados simétricos durante a concavidade da parábola. Né? Então, lá, para o domínio 1, a minha imagem também é 1. Para o domínio 3, a minha imagem também é 1. Então, reparem aqui nos dados. Quando o meu domínio vale 0, olha lá, a minha imagem vale 4. Quando o meu domínio vale 4, a minha imagem também vale 4. As coordenadas do vértice, ou seja, onde a parábola muda de sentido, reparem, ela começa decrescendo, decrescendo, quando vê, ela chega aqui no ponto do 2 para o x e 0 para o y, ela começa a inverter o sentido, ela começa a crescer novamente. Então, né, com o domínio menor do que 2, a minha imagem sempre vai ter um valor de y diminuindo. E aí chega no ponto de mínimo da parábola, que seria justamente o ponto de 2 para x e 0 para o y. A partir do domínio x maior que 2, o meu valor da imagem começa a aumentar novamente. Então, olha lá, reparem que a imagem começa a aumentar. 0, 1, 4. Olha que interessante, tá? Então, respondendo as questões, nono ano, no caso, a questão número 1, aos itens de A até H, nós temos aqui. Então, olha lá. Bom, dada a função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, responda as seguintes, né, as questões a seguir. Primeiro, letra A. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação dessa função? Então, ou seja, o A vale 1, que é o número que acompanha x ao quadrado, B vale menos 4, que é o número que acompanha x, e o termo independente vale 4. Quais são as coordenadas do ponto de intersecção entre o gráfico dessa função e do eixo x? Ou seja, onde, né, a função toca o eixo do x. Ela toca justamente no ponto 2 e 0. Então, resposta do item B, 2 e 0. Tá? Qual é o valor do discriminante, ou seja, o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, lá, substituindo os valores, menos 4 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4, vai ficar 16 com menos 16, então, ou seja, o discriminante vale 0. Como o discriminante é igual a 0, quantas e quais são os zeros, ou quais são os zeros as raízes da função? Bom, quando o delta é igual a 0, a gente só tem uma raiz, que no caso é o 2, ou seja, onde a parábola corta o eixo do x, ela corta no ponto do 2, tá? Bom, item I. Quais são as coordenadas dos pontos de intersecção entre o gráfico dessa função e o eixo do x? É o mesmo item da resposta do item B, 2 e 0, que é onde a função corta o eixo x, no ponto 2 e 0, tá? Aí, nono ano, letra F. Quais são as coordenadas do vértice da parábola, do gráfico da função? Reparem que ela justamente muda o seu sentido exatamente no ponto onde é a própria raiz, ou zero da função, 2 e 0. Se vocês tiverem dúvida, podemos calcular pelas fórmulas. X do vértice menos b sobre 2a, então menos 4 sobre 2 vezes 1, 4 sobre 2 dá 2. E o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, 0 sobre 4, aí continua dando 0. Então, coordenadas do vértice, 2 e 0. Ok? Bom, letra G. Como o a é um número maior do que 0, a concavidade da parábola, o gráfico dessa função é aberta para cima ou para baixo? Então, nós sabemos que ela é aberta para cima, pois o a é maior do que 0. Nesse caso, o vértice da parábola é ponto de mínimo ou ponto de máximo da função? Ponto de mínimo, né? Que a gente tem a mínima altura da parábola, né? E infinitamente os valores dela. No caso, acima do eixo. Bom, letra H, abaixo, preencha a tabela, determinando os pontos do gráfico dessa função, e depois construa o seu gráfico no plano cartesiano, que está prontinho aqui para vocês. Ok? Vamos para a questão de número 2, nono ano. Bem legal também, para que vocês possam compreender aqui. Olha lá. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura eixo Z aqui no caso aí, tá, turma? Que é um terceiro plano. Bom, aí veja bem, sabe-se que o ponto V
dessa taça, na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Qual é a altura do líquido ou o valor de c na função? Bom, nono ano, é uma questão bem interessante, né, para poder trabalhar. Então, olha a dica minha. Como nós temos o eixo x, o eixo do y, e as coordenadas do vértice da taça estão em cima do eixo x, então, sempre o vértice da parábola ele corresponde à simetria das coordenadas do ponto. E se vocês perceberem aqui, o ponto C é o ponto de encontro do eixo do y com o eixo 0,0 das abscissas. Como o valor é simétrico, então, por exemplo, se a coordenada do vértice aqui fosse 3, então nós teríamos 3, no caso, até o 0, depois 3 mais 3, são valores simétricos. Se o vértice aqui fosse no ponto 5 e 0, então eu teria 5 à nossa esquerda e 5 à nossa direita, são valores simétricos. Isso é só para vocês enxergarem, tá? Agora, vejam bem, como a função é 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c igual a y, então reparem que as coordenadas, né, que a gente tem dados do exercício são, no caso aqui, né, 0 e c, que é o ponto do corte, e o x do vértice eu posso calcular pela fórmula menos b sobre 2a. Como o termo b aqui é menos 6, já temos o menos da fórmula, menos 6, e o termo a vale 3 meios, olha lá, resolvendo a continha na fração, nós vamos ter 6 dividido por 3, que vai dar 2. Então, como aqui é o ponto de 2 e 0, e é simétrico, então nós teríamos à frente duas unidades. O ponto 4 e c é simétrico ao ponto 0 e c. Então, aí no caso, é o que eu coloquei aqui para vocês. Então, olha lá, 0 e c, 4 e c são simétricos. Como, no caso, né, a gente quer achar a solução, a gente pode substituir as coordenadas do y do vértice, nós sabemos que está no 0, do eixo do x. Então, olha lá, substituindo o x pelo valor de 2 na função, nós teremos como encontrar o valor de c. Então, vai ficar 3 meios de 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais c igual a 0. 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12, por 2, 6. Menos 6 vezes 2, menos 12, mais c igual a 0. 6 menos 12 dá menos 6. Menos 6 mais c igual a 0. Menos 6 passa para cá positivo no segundo membro. Portanto, o ponto C vale 6. Então, a coordenada do eixo do y, do ponto C, é 6. Então, esse ponto seria de coordenada 0 e 6. Tá? 6 centímetros ou, no caso, a altura de 6 centímetros aqui, que é a altura da coluna de líquido da taça. Ok? Vamos para a próxima questão, na página aqui, que seria a questão de número 3, envolvendo, então, a terceira atividade, né, da semana, terceira semana do PET, volume 5, tá? Nono ano. Olha que interessante, é uma questão bem legal para que a gente possa trabalhar. Então, olha lá, observe o gráfico abaixo de uma função definida por várias sentenças, envolvendo as leis de formações das funções polinomiais do primeiro grau e do segundo grau e de uma função constante. Bom, nono ano, olhando o gráfico aqui, que está em rosa, vou dar a dica para vocês. Função constante é aquela que é uma reta paralela ao eixo do x. Se vocês perceberem aqui, olha, eu tenho uma reta declinando, diminuindo seu valor, temos uma parábola, temos uma outra reta diminuindo seu valor, temos uma outra reta crescente, inclinada para a nossa direita, temos, olha lá, ó, uma reta paralela ao eixo do x e temos uma outra reta crescente. Bom, então função constante é aquilo que eu falei para vocês. No desenho de um gráfico do eixo xy, é a reta que é paralela ao eixo do x. Então, aonde eu tenho minha função constante aqui? Justamente no intervalo do x, valendo desde o ponto 3, 3,1, 3,2, 4, 4,5, 4,9, 4,9 até o 5. Então, a função aqui constante, ela está no intervalo do x maior ou igual a 3, menor ou igual a 5. Agora, já as funções que são retas, inclinadas para a esquerda, no caso do intervalo do menos 6 e do menos 4, no intervalo do menos 2 até o 0, são funções do primeiro grau decrescentes, pois as retas são inclinadas para a nossa esquerda. Agora, se vocês perceberem que do 0 até o ponto do 3 aqui, né, e do 5 até o ponto do 6 no eixo x, essas duas retas são crescentes. Então, são funções lineares, funções do primeiro grau crescentes, tá? Então, a dica é essa.
E aonde eu tenho a função do segundo grau? Aonde eu tenho a parábola. Então, no intervalo do -4, passando pelo -3 até o -2 no eixo x, nós temos a parábola, a função do segundo grau. E as coordenadas do vértice é justamente onde ela muda de sentido. Reparem que ela muda exatamente, né, no ponto do mínimo aqui, olha lá, na coordenada x do vértice, -3 para o x e -2 para o y, tá? Então, analisando o gráfico, vamos responder as questões. Letra A. Quais são os zeros ou raízes da função polinomial do segundo grau, cuja lei de formação está envolvida na definição da função menos, no caso, f? Então, a função do segundo grau aqui que eu falei para vocês, ela começa no -4 e vai até o -2. Ela continuaria aqui no infinito, positivo. Só que o que é a raiz da função do segundo grau, ou zero, né, nono ano? É justamente aonde ela toca o eixo do x. Ela toca o eixo do x no ponto do -4 e no ponto do -2. Então, as raízes da função são -4 e -2, tá? Da função do segundo grau. Continuando, próximo item. Quais são as coordenadas do vértice da parábola, do gráfico da função polinomial do segundo grau, cuja lei de formação está envolvida na definição da função f? Então, ou seja, onde ela muda o seu sentido? Exatamente neste ponto, cujo x vale -3 e o y vale -2. Para o intervalo agora, x maior ou igual a -2 e menor ou igual a zero, ou seja, esse intervalozinho aqui, reparem que a gente tem uma reta decrescente da função do primeiro grau. Olha lá, ele pergunta, a lei da formação envolvida na definição da função f é uma função polinomial de primeiro grau ou de segundo grau? Ou constante? Ela é de primeiro grau, que é uma reta. Nesse intervalo, a função é crescente ou decrescente? Reparem que ela vai declinando, ela vai diminuindo os seus valores. Então, é uma função decrescente do primeiro grau. Ok? Agora, olha o item D. No item D, para o intervalo de x maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3, então, reparem, do 1 até o 3 aqui, ela cresce. Reta, função do primeiro grau. Então, respondendo, ele pergunta, né, a lei de formação envolvida na definição da função é uma função polinomial do primeiro grau, de segundo grau ou constante? Como é reta, no intervalo de 1 até 3 é crescente, função do primeiro grau. E, no caso, nesse intervalo, a função f é crescente ou decrescente? Como ela aumenta os seus valores do y, né, da imagem de 1 até 3, ela é crescente. Tá? Nono ano? E respondendo a letra E, para quais valores de x a função f é constante? Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Onde ela é constante? Ela vai ser sempre constante quando tivermos uma reta paralela ao eixo do x. Então, exatamente no intervalo de 3 a 5, incluindo 3, incluindo 5, ou seja, x maior ou igual a 3, menor ou igual a 5, tá? Para esses valores de x, qual é o valor de f de x? Ou seja, qual é o valor da minha imagem quando x vale 3? Reparem que ela toca no 2. Quando x vale 3,5, ela continua tocando no 2. Quando x vale 4, ela continua tocando no 2. Por isso que é uma função constante, nunca muda o valor da sua imagem. Quando x é 4,5, nosso y é 2. Quando x é 4,999, nosso y é igual a 2. Quando x é igual a 5, olha lá, o nosso y é igual a 2. Então, reparem que ela é constante, pois para cada domínio eu tenho sempre a mesma imagem, que no caso, no intervalo do x maior ou igual a 3, menor ou igual a 5, a nossa imagem sempre é o valor de 2. Ok? Entenderam um pouquinho, nono ano? Bom, espero que vocês tenham gostado da explicação dessas atividades, né, do PET 5, a terceira semana. Espero que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde, nono ano. E até a nossa próxima semana, se Deus quiser, estarei postando mais atividades para vocês no Classroom, para que vocês possam acompanhar, inclusive com as resoluções, né, das atividades do PET, então, de cada semana. E desejo uma maravilhosa, né, semana para vocês, com muita saúde, né, e muitas alegrias e muito entusiasmo. Transmita um grande abraço a todos os seus familiares e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijo enorme no coração de vocês, nono ano. Grande abraço.